Quem teria o melhor Susanoo da obra de Naruto? Hoje a gente vai fazer uma análise de qual seria o Susanoo mais poderoso da obra. Antes de começar a análise, a gente vai estabelecer duas premissas. A primeira é que logo de cara a gente já vai tirar o Susanoo do Shisui e do Indra. Isso pois, por mais que sejam canônicos, a gente praticamente não tem feito na obra. A segunda é que a gente vai nivelar os personagens, ou seja, o nível de chakra deles. Pois o objetivo não é avaliar quem vence quem, mas sim quem tem o Susanoo mais poderoso. Bom, então a gente vai ter Madara, Obito, que seria o Kakashi, Sasuke e Itachi. Então eu vou começar pelo Madara. O Susanoo do Madara tem basicamente 5 formas. A primeira forma é a forma costela. Ela foi capaz de aguentar temporariamente um Odama Rasengan do Naruto no modo sábio, já que logo após isso ele evolui Susanoo para a segunda forma. Segunda forma, a forma humanoide. Essa forma é capaz de suportar o Odama Rasengan do Naruto com extrema facilidade. Além disso, nessa forma, o Susanoo dele passa a ter 4 braços, com 2 possuindo 2 espadas e até 2 cabeças, podendo atacar de várias direções. Esse Susanoo também pode executar selos de mão, porém não vamos considerar o Meteoro, pois essa é uma habilidade do Rinnegan. Possui as Magatamas e conseguiu destruir com facilidade a defesa de areia e pedra combinadas do Garyonuki. Além disso, também foi capaz de resistir ao jutsu de lava da Mei temporariamente. Porém, a resistência desse Susanoo demonstrou um limite, que foi justamente o jutsu do Raikage combinado com a técnica de rocha do Onuki. Outra fraqueza dele é a coluna do Susanoo. Nessa forma, ele tem a opção de usar as pernas do Susanoo, o que dá a ele mais agilidade. Porém, a estatura gera um ponto fraco. Como a gente pode ver, suas pernas são bem compridas, o que gera uma certa instabilidade. E a Tsunade até conseguiu derrubar um deles com um golpe vindo de cima para baixo. Terceira forma do Susanoo. Essa forma aparentemente é mais resistente que a segunda, já que nessa versão ele não tem nenhuma costela exposta. Susanoo perfeito. Susanoo perfeito tem 2 etapas. A primeira é que ele usou contra o Hashirama no início da luta e mostrou aos Kages, e a segunda que é a que ele mostra logo após a primeira forma. Ele possui a capacidade de mudar a geografia inteira de um local, podendo destruir montanhas como se fossem pequenos montes de terra. Ele também é capaz de executar selos de mãos utilizando jutsus no qual o usuário é especializado, e também pode moldar sua armadura criando asas, tendo a capacidade de voar. Sim galera, o Susanoo do Madara também pode voar. As 2 etapas já são capazes de suportar a explosão de uma Bijudama com facilidade. Fisicamente falando, a única fraqueza desse Susanoo é a 1000 palmas do Hashirama. Susanoo do Sasuke. Primeira forma, forma costela. A versão costela do Susanoo do Sasuke é aparentemente mais fraca do que a do Madara. Enquanto o do Madara tancou o Odama Rasengan do Naruto no modo sábio, o Raikage quebrou o Susanoo do Sasuke até com certa facilidade. O Susanoo dele também estava sendo facilmente derretido pelo vapor da Mei. Em compensação, Sasuke pode fortalecer seu Susanoo usando o Kagutsushi. Segunda forma, a forma esquelética. Nessa fase, o Susanoo do Sasuke se mostrou extremamente poderoso, aguentando um ataque combinado de vários ninjas sem nenhum problema. Nessa fase, o Susanoo dele também possui uma espada capaz de cortar concreto com extrema facilidade. Terceira forma do Susanoo. Nessa versão, as costelas já não estão mais expostas. Ele ganha um arco e flecha, que são extremamente rápidos. Nessa versão, o Sasuke também já pode usar a flecha de Amaterasu. Porém, aqui vem um ponto que a gente precisa analisar. A Tsunade conseguiu quebrar o Susanoo do Madara, porém foi necessário o ataque combinado dela com o do Raikage. No caso do Susanoo do Sasuke, o Danzo conseguiu destruir ao ponto da coluna ficar exposta. O problema é que horas atrás, o Susanoo do Sasuke conseguiu tancar o ataque de vários ninjas sem a menor dificuldade. O que leva a gente à conclusão que o ataque de vento do Danzo é realmente muito quebrado. Porém, fisicamente, o Susanoo do Sasuke se mostrou inferior ao do Madara nessa fase. Quarta forma do Susanoo. Essa forma é a forma onde ele reveste o Susanoo com uma espécie de armadura, e também pode usar o Kagutsushi pela palma da mão, fazendo vários disparos. Nessa versão, Sasuke também é capaz de usar uma espécie de espada e também pode usar as flechas. Quinta forma do Susanoo. Nessa forma, o Susanoo do Sasuke possui pernas e é extremamente rápido e ágil. Além disso, ele pode usar espada, flechas e provavelmente o seu Kagutsushi. Susanoo perfeito. O Susanoo do Sasuke se mostrou extremamente poderoso fisicamente, resistindo à explosão de uma Bijudama. Além disso, ele é capaz de criar um Chidori em seu Susanoo, capaz de rivalizar com a Bijudama do Naruto. Além disso, como descrito no Databook, o Susanoo perfeito é capaz de usar as habilidades nas quais o usuário é especializado. Então Sasuke também pode usar o Kagutsushi. E aqui tem 2 pontos que a gente precisa analisar. O primeiro, muita gente pode tentar comparar o feito do Minato com esse feito do Sasuke, porém são coisas completamente diferentes. No caso do Minato, essa luta não acontece em um plano real, e sim num plano mental. Por mais que os feitos e capacidades sejam iguais ao do mundo real, o resultado não é o mesmo.
Enquanto no plano real Minato lutava para suprimir a Kyuubi, no plano mental, ele e a Kushina estavam lutando contra ela. Além disso, Minato não parou a Bijudama, ele apenas antecipou a explosão dela enquanto ela ainda estava sendo formada, o que ainda assim é absurdo, claro. Quando a gente compara o quadro posterior do Minato com o quadro do Naruto e Sasuke, a gente pode ver claramente que a Bijudama explodiu. Porém, no caso do Naruto e Sasuke, houve um empate técnico. No caso do Minato, ele obviamente perdeu a disputa. Além disso, quando o Naruto choca a Bijudama dele com o Chidori do Sasuke, ela já estava completamente formada, como fica claro nos quadros. O segundo ponto é que, diferente do que muita gente acredita, nem o Naruto nem o Sasuke tinham o chakra do Hagoromo nessa luta. Como a gente pode ver na scan, nesse momento Naruto está literalmente voando, e aí o Sasuke vira para ele e diz: "Você possui apenas uma pequena parte do chakra das bijus. Você não pode me vencer agora." O Sasuke está literalmente afirmando que Naruto não possui o chakra dos 6 caminhos que o Hagoromo tinha dado para ele. No capítulo 692, o Hagoromo afirma que para desfazer o Tsukuyomi, era necessário que o Sasuke, que possui o Rinnegan, e o Naruto, que possui o chakra das bijus, fizesse o selo do rato. No próximo capítulo, Sasuke afirma que Naruto era um Jinchuriki de todas as bijus. Logo, Naruto ainda possuía o Senjutsu do Rikudo e o modo sábio dos 6 caminhos naquele momento, dando ele a capacidade de voar e criar Gogodamas. Para desfazer o Tsukuyomi, Sasuke pretendia usar o chakra das próprias bijus, mostrando mais uma vez que ele já não possuía mais o chakra do Hagoromo. Mais à frente, a Kurama reafirma mais uma vez que o Naruto já tinha gastado o chakra dele há muito tempo, e o seu chakra já se esgotou há muito tempo por causa da guerra. Então todos os feitos do Sasuke, tirando o Ge do Susanoo, são do próprio Susanoo do Sasuke. Outro ponto é que o Susanoo aguentou a explosão da colisão final da flecha de Hydra com os dois Senpou Rasen Shuriken do Naruto. A onda de choque foi tão poderosa que até o Kakashi, que estava em outro país, pôde sentir. Então, além de extremamente versátil, o Susanoo do Sasuke é extremamente resistente. Susanoo do Itachi. Primeira forma, a forma costela. A versão costela dele não tem muitos feitos de resistência na obra, porém mostrou a capacidade de usar uma espécie de lâmina. Segunda forma, a forma esquelética. Essa forma se mostrou extremamente resistente. Ela literalmente aguentou o Kirin do Sasuke, que é dito como o ápice do Raiton. Muita gente afirma que ele usou o espelho de Ata aqui, porém a obra deixa claro que o espelho reflete qualquer ataque. Então, se ele tivesse usado o espelho, ele não deveria ter levado dano nenhum. Eu acredito que o Susanoo dele realmente foi destruído, porém não ao ponto de ele levar danos severos. Ainda assim, esse é sem dúvida um dos maiores feitos de resistência de Susanoo na obra, pelo menos nessa forma. Terceira forma, a forma humanoide. Nessa forma não mudou muito, ele é capaz de usar as armas espirituais, as Magatamas, e até mesmo pode juntar elas para potencializar o dano, ou lançá-las separado. Quarta forma é a forma armadura, ou pelo menos como eu chamo ela. Essa forma também não muda muito os feitos e é capaz de usar as mesmas técnicas da forma anterior. Porém agora a gente precisa falar de uma parte que é bem complexa, os tesouros sagrados. Então vou começar pela espada Totsuka. Será que a espada Totsuka está imbuída na espada do Susanoo, ou será que a espada portada pelo Susanoo é o próprio tesouro sagrado? Vamos pegar como exemplo o jutsu de transformação em espírito do Dan. Ele projeta o espírito dele, dessa forma ficando invisível aos olhos humanos porque ele está em um outro plano. Repare que isso é diferente do Endo Tensei, onde é possível ver a alma. Ele faz os selos de mãos, projeta a alma dele antes do Endo Tensei acabar e vai até a Tsunade, porém ninguém conseguiu ver ele. O Shikifujin funciona do mesmo jeito. O Shinigami, que é um espírito, é invisível e só pode ser visto pelo alvo quando ele é pego, porém ninguém em volta é capaz de ver ele. A única exceção é o Kami humano, porém ele funciona de uma forma diferente, onde a alma aparentemente fica sólida, já que o Naruto conseguiu segurar com as mãos. E é aqui que entra a Totsuka. Ela é uma arma espiritual e sem forma, logo precisaria ser imbuída em chakra. Vou te dar outro exemplo. O Makyo no Han da Tayuya também é um jutsu espiritual, porém ele é visível, diferente dos anteriores mostrados, pois aqui a Tayuya os manipula com chakra, que é exatamente o que acontece no caso da Totsuka. Galera, aqui a gente precisa entender que a página do databook não é só sobre a Totsuka e o Iyata, e sim sobre o Susanoo do Itachi. As armas são apenas uma característica do Susanoo dele. Quando ela fala do sake que sai da cabaça, ela pode estar se referindo a uma característica do próprio Susanoo. Isso pois o Orochimaru também sabia da existência da arma e também estava atrás dela. E provavelmente ele não andaria com uma cabaça cor laranja e uma espada cor laranja. Então é claramente o chakra do Itachi imbuído com as armas espirituais. A espada Totsuka seria intangível? A Totsuka é uma arma espiritual, logo ela é intangível. Porém, como a gente viu, ela está imbuída no Susanoo. Então aqui vem a pergunta, a espada e o escudo do Susanoo seriam intangíveis? A gente tem dois exemplos na obra que sim, Itachi pode controlar o estado sólido ou intangível das armas. No capítulo 393, podemos ver que o escudo está ativo e ele reflete o ataque do Sasuke. Logo em seguida, o Itachi avança,
fazendo com que tanto o Susanoo quanto o espelho de Ata atravessassem o corpo do Sasuke de forma intangível, sem causar nenhum dano a ele. O outro é no capítulo 551. Quando a gente analisa a imagem, fica claro que não houve dano algum ao corpo do Nagato. A gente pode comparar ao ataque de espírito da própria Tayuya atravessando uma árvore. Os dois são perfurações limpas e não causaram dano algum. Atrás do Nagato, a gente tem uma poeira que seria um contraponto a essa intangibilidade. Porém, essa é mais subjetiva e cabe outras interpretações, como o próprio movimento inicial do Susanoo pode ter agitado a poeira ao redor. No caso da primeira, a imagem é clara. Não foi gerado dano algum ao corpo do Nagato. Então, usando o critério de evidência mais forte, a espada de fato pode ficar intangível. Porém, eu nem acredito que essa seja uma habilidade exclusiva do Susanoo do Itachi, pois como a gente pode ver, o próprio Kakashi deixa uma parte do Susanoo intangível para jogar a Sakura para dentro do Susanoo dele. O espelho de Yata. Ele possui uma característica parecida com as Gogodamas, onde ele possui as 5 liberações da natureza, anulando qualquer jutsu. Além disso, ele pode anular ataques físicos e espirituais. Outro ponto é que o espelho mostrou sim a capacidade de se expandir. Como a gente pode ver na imagem, esse é o estado atual do escudo. Após o impacto, claramente o espelho se expandiu para os lados. Isso pois o escudo é feito de chakra. Além disso, ele também mostrou a capacidade de controlar seu Susanoo estando fora dele. Susanoo do Kakashi. Assim como todo Susanoo perfeito, ele também pode voar. Isso mostrou extremamente rápido, salvando a Sakura de um ataque da Kaguya. O Susanoo do Kakashi possui um Kamui Shuriken, onde ele combina o poder do Kamui com as Shurikens. Quando analisamos o próprio tamanho do Susanoo com os braços da Kaguya, temos uma noção da área de absorção da técnica do Kamui Shuriken. O Susanoo do Kakashi também possui uma espada, porém a gente não sabe se ele pode combinar a espada com o Kamui. De acordo com o próprio databook, o Kakashi também seria capaz de usar o Haikiri dele no Susanoo da mesma forma que o Sasuke fez com o Chidori. Então, feita essa análise, a gente tem o Susanoo do Madara, Sasuke, Itachi e Kakashi. Então vamos comparar um a um e estabelecer um ranking, lembrando que a gente não está só analisando o poder destrutivo, mas a eficácia em uma batalha entre eles. Outro ponto é que eu não vou comparar todas as formas, a gente vai pegar apenas o estado final de cada uma delas. Em quarto lugar fica o Susanoo do Itachi. Segundo o databook, Itachi tem 1,79 de altura, então baseado na altura dele e da imagem de seu Susanoo, pedi que o Gemini calculasse o tamanho do Susanoo dele baseado no método de proporção visual, o que deu 21 metros de altura. Após isso, eu pedi que ele fizesse o mesmo com o Susanoo do Madara, o que deu aproximadamente 250 metros. Mano, a diferença é brutal. Aqui eu acho que a gente nem precisaria falar muito, mas tem uma análise que eu gostaria de fazer. O Gunbai do Madara tem a habilidade de refletir ataques, mesmo sendo um ataque muito poderoso. Nessa cena a gente vê que o Obito lança o Gunbai e não tem nada atrás apoiando ele, ou seja, sem a menor resistência, ele refletiu completamente o ataque, mesmo sendo o Rasengan do Naruto no modo Kurama. O problema é que mesmo que o Susanoo refletisse um ataque, o Madara poderia simplesmente pegar o Susanoo dele com a mão e arremessar, cara. A diferença é surreal, literalmente o Susanoo do Itachi cabe na palma da mão do Susanoo do Madara. Não só o do Madara, mas como o do próprio Sasuke ou do Kakashi. E em terceiro lugar fica o Susanoo do Madara. E cara, eu sei que aqui muita gente vai discordar, mas vamos lá. Susanoo do Madara contra o Susanoo do Sasuke. Numa luta física, eu acredito que ambos estão muito equilibrados. Ambos podem voar e mudar a geografia do local. Porém, quando a gente vai para as técnicas de cada um, o Susanoo do Sasuke se mostrou mais versátil do que o Susanoo do Madara. Segundo o databook, o Susanoo pode utilizar as técnicas nas quais o seu usuário é especializado. E é nesse ponto onde o Susanoo do Sasuke se destaca. No caso do Madara, ele poderia usar justos de fogo, enquanto o Sasuke pode usar o Chidori, que é altamente perfurante, e também pode usar o Kagutsushi. Ambos mostraram que podem resistir à explosão de uma Bijudama. Porém, o Susanoo do Sasuke resistiu à explosão da flecha de Indra com o Senpou Rasen Shuriken do Naruto, que pode ser sentido a 3 países de distância. Então eu acredito que fisicamente, em questão de versatilidade, o Susanoo do Sasuke tem uma certa vantagem sobre o Susanoo do Madara. Em relação ao do Kakashi, o maior problema seria as Kamui Shurikens. Só pra você ter uma ideia, olha o tamanho dos braços da Kaguya e do Susanoo do Kakashi e a área de absorção do Kamui. Mesmo que o Madara defendesse o ataque com as espadas, ainda assim ela seria absorvida. Além disso, o Kakashi pode lançar várias Kamui Shurikens, absorvendo várias partes do Susanoo, incluindo a cabeça onde fica o próprio Madara. E em segundo lugar fica o Susanoo do Sasuke. Como a gente viu, ele é um pouco mais versátil do que o Susanoo do Madara, porém ele cai no mesmo problema, que seria as Kamui Shurikens. Mesmo que tanto o Sasuke quanto o Madara pudessem refazer parte do Susanoo que foi absorvido, eles precisariam gastar mais chakra. Em relação ao Susanoo do Kakashi, o espelho de Ata até poderia refletir as Shurikens, porém no momento em que ela toca o alvo, o Kamui já é ativado, cobrindo uma área muito grande ao redor, o que absorveria o Susanoo dele inteiro sem dificuldade nenhuma. E em primeiro lugar, obviamente, o Susanoo do Kakashi.
Como a gente já mostrou aqui, o Susanoo do Kakashi tem as mesmas habilidades que os outros, de poder voar e até mesmo alterar a geografia do local. Além disso, segundo o próprio Databook, ele poderia sim usar o Haikiri da mesma forma que o Sasuke utilizou o Chidori no Susanoo dele. Porém, o diferencial obviamente está na Kamui Shuriken. Essa é realmente uma das técnicas mais quebradas da obra inteira, principalmente pela área de absorção dela. Bom, é isso aí, galera. Se você discorda, deixa aí nos comentários a tua lista de qual seria o mais poderoso para o mais fraco. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Fui!